Então, eu procurei estudar bastante para a gente estar essa conversa hoje. Então, por exemplo, o Carlos Nobre, que é uma pessoa respeitável do conhecimento em relação à Amazônia. Então, ele falando, essa pandemia pode ser só um pequeno teste diante do que pode acontecer se um ecossistema como a Amazônia for destruído em 10, 20, 30 anos. Porque todo o processo biológico, por mais que se tenha 470 tipos de venenos diferentes sendo jogados para plantar soja, por mais que isso esteja acontecendo, esse ecossistema ele tem uma funcionalidade, ele tem uma vida própria que vai fazer com que alguns micro-organismos, algumas vírus, bactérias sobreviva, e a gente pode ter muitos problemas se a gente não conseguir manter um sistema como a Amazônia de uma forma saudável, mantendo a qualidade ambiental que é necessário para a Amazônia. Então, a gente tem inicialmente 10 minutos para mim fazer essa introdução. Aí eu quero realmente falar que o Tapajós, o Arapiuns, o Maró, o Aruan, para quem está em São Paulo, não tem ideia, mas a gente está falando de mega bacias que compõem uma mega região, que é a região do Tapajós, que a gente tem hoje 1 milhão de habitantes aqui. Tentamos ser um estado com toda uma visão realmente diferente, mas somos asfixiados por uma política que não nos deixa ser aquilo que nós somos. Porque essa questão da independência aqui do Tapajós sempre foi uma luta há mais de 150 anos, isso é escrito. Então, essa bacia, o Tapajós, o Arapiuns, o Maró e o Aruan, de que a gente está falando? A gente está falando da região mais bela do planeta. Quem disse isso? O The Guardian e vários estudiosos, e quem vem aqui sabe disso. A Terra do Chão, a praia mais bela do país. E a praia de água doce mais bela do mundo. Então, tem essa dimensão que aí a gente... O que temos aqui? 13 povos indígenas que vai dos Mundurucus aos Boraris, aos Tapajós, que estão se autoafirmando, os Tupaiús, que são descendentes de uma cultura, de uma civilização com conhecimento impressionante, que o mundo realmente não tem a menor ideia do que é esse conhecimento. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Então, eu quero falar, nesse tempo que a gente ainda tem, dessa pesquisa que eu estou participando agora, que é do Nason Reiki. E aí a gente já registrei no CNPq como uma pesquisa dentro de um grupo de pesquisa do ISEAM, que é o Indigenismo, Sociedade e Educação na Amazônia, já foi encaminhado oficialmente, e é um trabalho que está verificando hoje os efeitos de determinadas formas curativas, e aí o Nason Reiki, né? Que esses trabalhos que foram desenvolvidos pelo Lama Gante, né? E hoje tem o segmento do Lama Michel, Lama Caroline, praticando essa autocura, e esses amigos, aliás, está aqui, né? Já vieram aqui em algumas viagens e fizeram digamos, essas práticas de autocura do meio ambiente. Parece que o Lama Gante criou essa vertente ambiental aqui na Amazônia. E eu tenho estudado isso e tenho começado a praticar, porque qual é o interesse nosso aqui? É que a gente tenha um processo de desenvolvimento que crie uma sociedade pacificada, que não tenha esses conflitos. Aí, qual é o nível desse conflito que está sendo gerado com esse modelo? Então, aqui do lado está a cidade de Belterra, que foi uma vertente de Forlândia, né? O Henry Ford, que era o homem mais rico do mundo, em 1936, resolveu criar uma cidade em 1 milhão de hectares, que ele ganhou do Getúlio Vargas e do governo do estado do Pará para fundar Forlândia, para plantar borracha. Quebrou a cara lá, porque não soube respeitar a cultura local, essa é a verdade. Fizeram um panelaço.
e um dia 5.000 trabalhadores quebraram Forlândia inteira. Por quê? Foram mal destratados pelos americanos que estavam tratando os caboclos como um cachorro. E aí alguém gritou isso no refeitório, e aí alguém gritou, matem todos os americanos. E aí foi 5.000 trabalhadores que fizeram uma revolta, e esse nível de resistência que tem aqui no Tapajós é muito grande. Quando esse povo se revolta, as pessoas sabem que é muito difícil de segurar. Então, o que nos interessa? Que tenha um modelo de desenvolvimento pacificado, porque aqui Belterra, com esse modelo que adentrou da soja, e aí eu faço um apelo aos nossos colegas advogados, juízes que devem estar assistindo, dê uma atenção para isso, porque a cidade de Belterra está destruída, com veneno, destruída com um modelo que tem tirado modelos sustentáveis de mais de 50 anos sendo colocado em prática. Lá tinha o João do Mel, que ele era um senhor que desde 17 anos aprendeu a criar e saber tudo de abelha. Era um exemplo de manejo. O mel de Belterra era considerado um dos melhores melos do mundo. E hoje ele produzia. Eu fui lá, levei um grupo de alemães ali, que a gente fez aqui um encontro Brasil-Alemanha de desenvolvimento sustentável, eu que coordenei a ida lá. Ele mostrou, ele produzia 6 toneladas de mel por ano. Hoje, com o veneno que está sendo jogado, ele não consegue tirar 100 quilos por ano. As colmeias ele vai abrir estão vazias ou mortas. Então, o que é isso? É um modelo que está sendo colocado que vai colocar em risco não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, a questão que a gente está hoje trabalhando. Então, esse grupo do Nasso Reiki é um grupo que foi criado pela uma cátedra da Unesco para verificar os efeitos do Nasso Reiki sobre o corpo, a mente e o meio ambiente. E eu estou aqui aplicando metodologias para verificar esse efeito da prática do Reiki. Então, o que eu estou fazendo todo dia pela manhã, a gente coloca aqui em casa e mentaliza para realmente começar a perceber novas formas de consciência vital que a gente possa estar trabalhando. Então, eu trabalhei no INPA, fui coordenador de extensão, e foi muito interessante, porque eu cheguei no Bosque da Ciência, que já chegou, que recebia muitos turistas. Quando eu cheguei lá, não estava recebendo quase ninguém. E a gente começou a fazer um trabalho voltado para essa prática de meditação, yoga, acupuntura, dar bom dia para os trabalhadores que trabalhavam no jardim do INPA, no sistema de cuidado dos animais. E eu soube que em 2014, na Copa do Mundo, recebeu 40.000 visitantes. Então, é esse o motivo de a gente sair desse modelo de destruição para criar um modelo vigoroso de desenvolvimento que salve a Amazônia. Então, inicialmente, seria isso, César. Muito bem. Olha, deixa eu mostrar meu Muiractã melhor aqui, afinal. Né? Esse é o Muiractã, gente. Ele vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. Bom, nós temos várias viagens à Amazônia, voltando, né, Acha? E para os Andes também, 2 viagens, mas a maior parte foi na Amazônia. A gente tem uma relação muito mais próxima com a Amazônia, na verdade. E agradecendo. E é um trabalho de equipe, existe gente envolvida, o Fausto Cuti, que é o nosso editor de vídeos e preparador de vinhetas, tem a Débora Larucha, a Débora Tabakoff, tem várias pessoas aí que também estão nos bastidores na divulgação e na organização desse evento. Rosângela Zanqueta, o Nelson Silveira, a Rosa, que está no Xingu, que é o nosso braço, que permanece na floresta uma boa parte do ano. Então, a Patrícia, que está lá no sítio, provavelmente observando essa live agora, a Paty Concha, e mais alguns associados. Então é o seguinte, eu acho que é muito premente dessa questão ambiental, mas eu acho que tem uma coisa que talvez, para nós aqui do Sul, eu falo nisso, porque eu fui aí, para mim foi uma iniciação e um grande aprendizado. Eu tinha uma cultura cabocla que vinha de família, antiga também, e várias coisas que eu vi na Amazônia, eu sei que fazem parte do passado da cultura caipira de São Paulo, que também é caboclo. Então, minha família, pelo lado caboclo, que é o lado de minha mãe,
ela guarda até hoje vários costumes que eu revejo na Amazônia, inclusive o nome das pessoas, os nomes portugueses, as festas e tal. Então, quer dizer, se você for pensar bem, eu estava meditando sobre isso esses dias. Quando a Amazônia começa a ser ocupada, que é logo no 1500 e... Quanto já que são mesmo? 1542. Foi a viagem 1542. de Francisco Orellana. Tá, Francisco Orellana. São Paulo nem tinha sido, nem tinha sido ainda fundada. Mas você imagina, durante muitos anos, até o século XIX, praticamente, o início do século XIX, São Paulo e a Amazônia não eram tão diferentes, se você pensar bem, né? A Santarém, que nem chamava Santarém, tinha outro nome. Eu não lembro exatamente qual, acho que foi com Pombal que mudou, mas teve um período que elas nem tinham esse nome, os nomes que vieram de Portugal vieram depois. Mas é muito curioso você pensar que era uma tarefa aqui também, com os rios. O Rio Tietê era super importante, entendeu? Você tinha um monte de mata virgem ainda no estado, até o início do século XIX, então não é tão distante assim, né? Então, e existia uma cultura viva, caipira, que permaneceu muito forte, acho que até o início dos anos 60, 70. Eu acho que era muito claro que havia um distanciamento maior entre capital e interior, que hoje não há. A globalização atingiu o estado de São Paulo, é um dos mais urbanizados e globalizados. Ainda tem, mas não é a mesma coisa. Existe uma distância cultural entre São Paulo e o interior que eu vivi minha infância, com certeza. Agora, o que eu queria que você falasse um pouco é que a gente tem aí um contexto muito interessante, porque assim, existe um lado que eu acho que é o lado que a gente trabalha muito, essa conexão espiritual mesmo com a floresta, essa conexão com essa característica quase religiosa da preservação da natureza, que a natureza tem vida, existem entidades na natureza, existem várias questões que acontecem aí, e existe uma hierarquia de pessoas que são os especialistas nesse contato, que eu queria que você falasse um pouco sobre eles, né? Na verdade, são esses especialistas, primeiro, né, que trabalham com essa questão da religiosidade e das Claro. entidades da floresta, como ela funciona, que é uma tradição milenar, indígena, com uma fusão com algumas crenças portuguesas que vieram do catolicismo popular. No segundo momento, eu já vou adiantar o que eu vou perguntar, isso vai trabalhar com mapeamento da região também. Toda região tem mapeamento da religião de cultura tradicional. Tem lugares que são lugares de poder, ou lugares sagrados, por assim dizer. Queria que você comentasse um pouco esse. E a última pergunta, são as duas últimas, é bastante coisa, então eu vou pedir só para você tentar equacionar. Você falou muito de falar um pouco sobre a questão das plantas de saber, que foi um trabalho que você fez muito grande, dentro da sua tese de doutorado, inclusive, né? E por último, uma questão que eu deixei, eu fiz a chamada assim, eu não posso deixar. E é uma questão que me fascina muito desde a primeira vez que eu pus os pés na Amazônia. Afinal, o que são os encantados? Tais encantados que tem na Amazônia, tem no São Francisco também. Então, quer dizer, eles existem várias tradições mesmo também. Mas na Amazônia, é o que eu falo, existe no São Francisco. O Arthur Olivier, quando morreu, os encantados levaram ele embora, né? Lá perto de uma cachoeira, de uma cascata, né? Onde tinha umas pedras no rio. Agora, o que acontece? Essa questão dos encantados, ela permeia, mas ela é viva na Amazônia. Então, eu quero que você me fale, quem vai para a Amazônia descobre que tudo isso que a gente ouviu falar, que era chamado de folclore, que é boitatá, curupira, ou curupira, entendeu? Essas coisas existem e tem vida aí. É uma coisa muito maluca, coisas que eu estudei quando era criança em livro. E eu ouvia falar de histórias de avô, bisavô e tal. E na Amazônia você entra em contato com elas diariamente, na verdade, nessas comunidades. Então, por favor, mostre esse mundo para as pessoas que elas são curiosíssimas, elas não têm ideia do que é a Amazônia nesse sentido. Isso ajuda a gente a pensar que é muito mais importante preservar. Existe uma biodiversidade espiritual no mundo também que tem que ser preservada, a gente tem que lembrar disso. Okay. Bom, foram muitas perguntas, César. A gente tem ainda meia hora, mas eu acho que vai dar para discorrer bem sobre elas. E primeiro eu quero dar um abraço ao povo aí que está aí, a Bélia, a Cibele, conheci lá em Albaniano, a Cici, o Nelson, vários amigos entrando aí que eu já vi, né, as Déboras e tal. Então, esse lado, eu vou começar logo, primeiro tentando explicar bem esse lado dos encantados, e aí no final eu vou retornar com ele também. Então, e aí a gente vai falar dos especialistas, né, os lugares e as espécies. Acho que vamos concentrar nisso, que aí já é bastante assunto, né, para a gente ter esse grau de profundidade.
e como que isso realmente vai ligando com outras culturas. Então, realmente, eu nem sabia que tinha essa ideia de encantados também lá no São Francisco e tal, mas eu creio que é algo que permeia muitas culturas. Eu tive no Chile, não sei se o meu amigo Carlos Venegas, que é um grande agroecólogo, que mora na isla de Chiloé, quando eu fui lá, eu fiquei impressionado, porque toda a ilha de Chiloé, tudo é muito mágico, tudo é encantado.